vamos falar um pouquinho sobre a TI e a evolução na sociedade do conhecimento. Esse tema está muito alinhado até com o maior tema de todo esse evento, que são talentos, redes sociais e assim por diante. Então, acho que vocês vão escutar um pouquinho a minha apresentação aqui e vão ver depois nos debates, no especial agora, hoje no final do dia, coisas que com certeza vão trabalhar de uma maneira bastante integrada, ok? Quais são as premissas para que se tenha sucesso numa empresa, tá ok? A gente tem que ter uma história de sucesso. Acho que cada vez mais, quando a gente fala de realmente a gente conseguir fazer com que alguma empresa prospere, a gente tem que ter na nossa mão algo que seja referenciado. A gente precisa ter uma estratégia de crescimento orgânico e crescimento inorgânico. Quer dizer, cada vez mais, no mundo que nós vivemos hoje, a gente tem que sempre pensar em crescer, seguir em frente, não só pura e simplesmente fazer o seguinte, é uma vaidade pessoal, mas um ponto muito relevante. Nós só conseguimos manter os melhores talentos trabalhando com a gente se a gente gerar novas oportunidades. A gente só consegue ter clientes que confiam na gente se a gente gerar inovações. Então é fundamental quando se fala assim, é necessário crescer? Sim, é necessário crescer. Quer dizer, quando o Brasil anuncia crescer 1,5, 1,6, você fala assim, pô, dava para crescer mais? Nós tínhamos que crescer mais? Sim, nós tínhamos que crescer mais. Que só isso que faz com que a gente realmente se torne algo atrativo, quer para investir, quer para consumir e assim por diante. E a gente tem que pensar também numa estratégia de geração de valor, mas não só geração de valor, a palavrinha percepção de valor. Quer dizer, muitas vezes nada adianta a gente gerar valor, mas se ninguém percebeu que a gente realmente conseguiu adicionar valor. Então a gente vê o seguinte, vamos ter uma história de sucesso, mas vamos o quê? Pensar em crescer organicamente e inorganicamente e vamos gerar e ter percepção de valor. Só que para isso acontecer, a gente precisa ter cada uma das nossas empresas prontas a cada instante, para a gente aproveitar as janelas de oportunidades. Quer dizer, toda vez que aparece uma janela de oportunidade, a gente tem que estar preparado para realmente a gente fazer acontecer. E foi isso que nós fizemos com a TOTVS, né? Quer dizer, todo esse trabalho nosso, nesses últimos 7 anos, nós nos envolvemos em 45 operações de compra e venda de empresas, consolidamos o mercado brasileiro, o desenvolvimento de software, criamos essa grande empresa, a 6ª maior empresa do mundo. São 6 mil empregos diretos gerados e mais 6 mil através das nossas franquias. Então, nós conseguimos enxergar essa oportunidade desse Brasil que começou a se despontar há 8, 9, 10 anos atrás, tá? Com toda a abertura de capital, com tudo o que aconteceu, com toda a atração de capital para cá. E nós estávamos com a empresa preparada. A gente tem que saber muito o real valor da nossa empresa e o valor real do mercado. O que significa? O que nós temos na nossa mão? Onde é que nós podemos competir? Nós temos que saber vender, mas nós temos que saber entregar aquilo que nós vendemos, né? Temos que gerar sempre novas oportunidades, como eu falei, e ter um grupo baseado em pessoas. Quer dizer, quando a gente fala assim, por que a TOTVS é a maior empresa de desenvolvimento de software aplicativo no Brasil, e se nós compararmos com todos os nossos concorrentes, seja aquela empresa alemã, que eu sempre esqueço o nome, seja as empresas americanas, que eu também esqueço o nome, entendeu? Mas e por quê? Por quê? Tem um trabalho, aproveitamos a janela de oportunidade, crescemos, tudo, mas eu sempre digo o seguinte, são as pessoas, né? Quer dizer, quando todo mundo tem a mesma tecnologia, a diferença são as pessoas. Então, nesse mundo, eu como um grande fornecedor de tecnologia da informação, eu sempre digo o seguinte, vamos investir muito em tecnologia da informação, mas primeiro vamos investir muito em pessoas. Que são essas pessoas que fazem acontecer as nossas inovações, são as pessoas que inovam para a gente, são as pessoas que consomem os nossos produtos. Então a gente não pode simplesmente dizer o seguinte, pela inovação ou pela tecnologia eu vou conseguir realmente fazer a minha parte. Então a gente tem esse lema, né? Vamos ser sempre um grupo baseado em pessoas. Ser muito transparente, quer dizer, quando a gente vê nesse momento tudo que está acontecendo lá em Brasília, tá? Realmente acho que a transparência é fundamental para que a gente, cada vez mais, conseguimos ter empresas duradouras e relacionamentos duradouros. Tá? E inovar. Só que para tudo isso acontecer, e por que nós fazemos tudo isso acontecer? Para a gente ter um objetivo de entender, né, o futuro de forma antecipada e executar esse entendimento. E para falar exatamente nesse futuro, exatamente que eu estou hoje aqui com vocês. Vamos um pouquinho falar da visão de futuro.
Então, antes de falar da visão do futuro, vamos voltar um pouquinho no passado. E se a gente olhar que há 10 anos atrás, a gente buscava conhecimento. 10, 20 anos atrás. Se a gente pegar o número de jornais impressos, se a gente pegar o número de cartas que eram enviadas, se a gente pegar o número de vídeos que eram assistidos ao redor do mundo, era muito pouco em relação ao que a gente tem hoje. Então a gente tinha a obrigação, no passado, de buscar conhecimento. Quer dizer, o conhecimento estava em determinadas ilhas e nós tínhamos que ir até essas ilhas. Se a gente agora passar o que nós estamos vivendo hoje, o conhecimento está na nossa frente. Eu brinco muito que todo o conhecimento está a 30, 35 centímetros na nossa frente, né? Basta ter uma internet de banda larga, depende do tamanho do nariz, você tem informação na nossa frente. Tudo que a gente quiser, tudo que a gente quiser pesquisar, buscar, já de alguma maneira já está digitalizado ou já tem uma boa parte digitalizado. Então, quando a gente fala o que acontece de ligações telefônicas num único dia, o número de SMS num único dia já era quase o que você tinha de cartas o ano inteiro. Quando a gente fala o número de vídeos que estão sendo assistidos num determinado dia, também é a mesma coisa. Então, a gente se olha e fala o seguinte: como que eu tenho que me preparar para viver exatamente esse novo mundo, onde eu não busco mais conhecimento, e sim eu compartilho conhecimento. E é exatamente que a gente vem trabalhando muito no setor de TI. Para a gente entender um pouquinho melhor isso, nós vivíamos uma sociedade tradicional, né? Onde, na realidade, na sociedade tradicional, quer dizer, tudo acontecia ao nosso redor, tá certo? Mas de uma maneira única. Então, a gente tinha que buscar uma informação, nós tínhamos barreiras geográficas, nós tínhamos uma vida pessoal e uma vida corporativa muito independente, uma coisa da outra. Quer dizer, para quem é mais antigo aqui, quer dizer, você trabalhava das 8 às 5h30, das 7 às 5h30, sei lá. Mas quando você ia para casa, você não podia levar, você se desconectava da empresa, porque não tinha nenhum elo de ligação. O máximo que tinha, algum de vocês, tinha um bip, né? Que era um negocinho, para quem é mais novo não sabe o que é isso. Porque às vezes a gente faz uma palestra, fala de ficha telefônica de bip, a maioria não sabe nem o que é, tá? Pior que é duro. Tá? E exatamente assim, a gente não conseguia ficar conectado porque não existiam ferramentas para isso. Então a gente tinha um problema da geografia, a gente tinha um problema dessa desconexão, tá bom? E o relacionamento era restrito naquilo que a gente conseguisse estender a mão ou falar com alguém. E quando a gente fala hoje nessa sociedade do conhecimento, os relacionamentos são ilimitados. Quer dizer, cada vez mais, quando a gente olha tudo o que está acontecendo, a qualquer momento você pode conhecer a história de qualquer pessoa. Você pode realmente mandar um SMS, você consegue trocar informações, você consegue entrar no Skype, seja lá o que for. Então, o relacionamento aumentou. As barreiras geográficas não existem mais. Quer dizer, então, cada vez mais, quando você quer fazer alguma coisa, você quer vender um produto, quer conhecer mais o seu concorrente, você pode conhecer qualquer concorrente ao redor do mundo que faça a mesma coisa, simplesmente fazendo um touch numa tela. Tá? Então, isso quebrou todo esse lado de geografia e assim por diante. Tá? Por outro lado, né, nós conseguimos com isso também fazer com que a nossa vida pessoal e a nossa vida corporativa se misturassem. Tá? Isso é uma coisa que a gente tem que encarar de frente. Né? Quantas vezes vocês estão jantando com o marido ou com a esposa, né? E toca o celular, você fala, eu não vou atender agora porque eu estou no horário da minha família. Você acaba atendendo, muitas vezes, né? Antes toma uma bronca, mas você acaba atendendo, tá? Tá certo? Por outro lado também, quando você fala assim, durante o horário de trabalho, antigamente você também trabalhava. E hoje em dia, a gente tem que aprender a conviver que os nossos participantes, os nossos funcionários, também nesse horário, mas vão resolver uma coisa pessoal também, uma coisa particular. Então, quando a gente olha as duas sociedades, aquilo que a gente vivia de maneira tradicional, que era empresa e pessoa física, você tinha poucos relacionamentos e grandes barreiras. Nós passamos a não ter barreiras, passamos a ter relacionamentos muito mais amplos e, ao mesmo tempo, nós fizemos com que nós começamos a misturar um pouquinho da nossa vida pessoal com a nossa vida corporativa. E aí a gente precisa realmente saber conviver com tudo isso. E aí nasceu o que nós chamamos hoje do indivíduo conectado. Tá?
Então, quantas vezes vocês vão no quarto dos nossos filhos e alguns netos, coisas assim, tá? E realmente a criança diz que está estudando, com o Skype aberto, com a internet aberta, respondendo e-mail, com o iTunes ligado, com fone de ouvido, com o pé em cima da mesa e diz que está estudando. Aí você briga, não sei o quê. Aí no dia seguinte ele vai bem na prova, tá? Aí você fala, pô, a gente só fazia uma coisa, a gente só estudava. E às vezes ia mal, né? Então, quer dizer, tem alguma coisa diferente. Essa alguma coisa diferente é exatamente aquilo que quando você coloca um joguinho também na frente de uma criança hoje, sem entender a língua que está sendo falada, ele consegue jogar e consegue compartilhar, consegue fazer, tá? Então, esse ambiente, tá, propício que a TI gerou e esse realmente indivíduo que está conectado, que compartilha conhecimento, tá, que contribui com o processo de colaboração, tá, que, enfim, que está preparado para todo esse mundo, é esse indivíduo que vai trabalhar nas nossas empresas, ou que já começou a trabalhar nas nossas empresas. Então, quando a gente fala assim, o que nós temos que evoluir como empresas? O que nós precisamos ajustar para que realmente a gente seja muito bem sucedido, tá? É fazer com que os processos das nossas empresas, a maneira da gente conduzir as nossas empresas, comecem a olhar que a nova geração que já chegou e que cada vez mais vai estar presente nas nossas empresas e comandarão as nossas empresas daqui 15, 20 anos, pensam diferente da maneira que nós pensamos, tá? Então, como que nós vamos conseguir fazer, e esse é o grande desafio, é fazer com que as pessoas que estão chegando encontrem um ambiente propício para que eles vejam oportunidades nas nossas empresas. Então, o maior desafio que nós temos hoje, o desafio número 1, é exatamente marcar presença na sociedade do conhecimento. Então, quando a gente olha, antigamente, se você tivesse uma loja muito grande numa determinada região, você era o grande comerciante. E hoje, quer dizer, não é só você ter bons produtos, bons serviços e boas ofertas numa região, porque alguém pode conectar na internet e ver uma outra loja com outro preço, uma outra condição, mandar entregar e assim por diante. Então, o grande desafio, o número 1 que nós temos em termos de negócios, tá, é a gente marcar presença nessa sociedade. Tá? Como que a gente vai, com todo esse mecanismo que você tem hoje, fazer com que as pessoas se interessem pela nossa marca, por aquilo que nós estamos fazendo? Então, no outro slide que eu falei para vocês, que a gente tem que pensar em crescimento orgânico e inorgânico, isso é muito relevante. Quer dizer, se a gente quiser competir, a gente tem que ter marca forte, uma marca forte. Se a gente quiser competir, a gente tem que ter diferenciais para que as pessoas enxerguem que aquilo que nós estamos fazendo faz sentido da maneira que nós estamos fazendo. Isso vale tanto para as nossas empresas, como cada um de nós. Um exemplo da própria TOTS, quer dizer, a gente tem uma definição de talentos, que talentos são todos os nossos participantes que têm 4 capacidades: de perceber, de tomar uma atitude, ser percebido e se relacionar. Então, cada vez mais, a gente tem que ser muito completo. Quer dizer, antigamente era assim, ser um bom empreendedor era todo mundo que percebia e tomava uma atitude. Hoje em dia já é muito pouco. Você tem que ser reconhecido. E, além disso, tem que saber se relacionar. Voltando à frase que eu falei para vocês, quando todo mundo tem a mesma tecnologia, a diferença são as pessoas, se a gente não souber se relacionar hoje, dificilmente a gente consegue prosperar, realmente, seguir em frente com tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, esse desafio da gente marcar a presença não é só da empresa, e sim de cada um dos nossos participantes, cada um dos nossos funcionários, conseguir marcar presença nessa grande sociedade que nós temos dentro de cada uma das nossas empresas, tá? Então, da mesma maneira que surgiu o indivíduo colaborativo, nasce também a exigência da empresa colaborativa. Se a gente voltar um pouquinho no passado, você tinha um funcionário e tudo acontecendo de uma maneira assim, cada departamento, cada processo, tá? Como alguma coisa única, onde aquele indivíduo ele tinha que ir até o processo, ele tinha que ir até o departamento, ele tinha que buscar informação. E a gente tem que preparar o seguinte: a partir do momento que a gente tem esse grande mundo, essa grande sociedade do conhecimento, onde as informações estão sendo agrupadas, criadas comunidades, você fazendo algumas escolhas, você tendo tudo isso de uma maneira integrada, nós temos que fazer com que a nossa empresa também seja uma empresa colaborativa. Ou seja, você colocar
o seu funcionário no centro de tudo e ao redor dele você ter conhecimento, colaboração, portais, informações, documentos e assim por diante, para que tudo aconteça ao redor dele e quando ele precisar, simplesmente a informação vai estar disponível para ele fazer um acesso, para que ele possa realmente buscar o recurso necessário, a ferramenta necessária para ele, de repente, avançar um pouco mais. Então, isso muda bastante quando a gente fala de você sair do ambiente tradicional e você ter um ambiente onde a sua empresa tem que estar conectada, tá? Você precisa compartilhar informações, tá? Então, quando você olha no passado, você definia alguma coisa com seus vice-presidentes, seus vice-presidentes falavam para os seus diretores falavam para os gestores, gestores, analistas e assim por diante. Hoje em dia, você, através de uma rede social, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, você pode passar uma informação diretamente e falar com todo mundo ao mesmo tempo. Então, tem também, nesse novo modelo, um pouquinho dessa quebra de hierarquia, tá? Que é mais ou menos o que acontece, quer dizer, hoje, quando você é mal atendido, você pode colocar numa internet, numa rede social, a tua observação. Anteriormente, o máximo que você tinha, o que era? Um 0800. Então, você tinha uma reclamação, você falava para uma pessoa. Se você tivesse sorte, você punha no jornal, ia conseguir sair lá os piores casos, num jornalzinho, num pedacinho desse tamanhozinho. E agora você consegue se expor, você consegue ter palco. Então, o que mudou em tudo isso que nós estamos fazendo com TI e assim por diante? É um grande palco que está sendo criado para cada um desses indivíduos que estão nessa sociedade. Quer dizer, antigamente você está aqui na frente no púlpito, você tinha que ter alguma relevância para alguém te escutar. Hoje você não precisa ter relevância nenhuma e colocar alguma coisa numa rede social e, a partir do teu comentário, gerar uma relevância. Tá? Então, quando a gente olha tudo isso e fala assim, como é que nós vamos administrar as nossas empresas nos próximos anos? Se realmente as pessoas que a gente conduzia de uma forma hierárquica, elas hoje vivem de uma maneira não hierárquica. Você troca a informação a hora que você quiser. Tá? Outro ponto importante também, o contato que nós tínhamos com tecnologia há tempos atrás era dentro das nossas empresas. Então, todos nós conhecemos o primeiro fax dentro de uma empresa, o primeiro computador dentro de uma empresa. Nós tínhamos os melhores recursos dentro das empresas. E hoje, os melhores recursos estão nas pessoas físicas. Eu tenho certeza que 90% aqui, o computador que cada uma das empresas de vocês oferece para o seu funcionário é inferior daquilo que tem em casa. O telefone celular que você oferece, alguns disseram que não, mas... tá bom? Se você olhar... O celular que, de repente, a empresa te passa é diferente do smartphone que você tem, tá bom? A atualização que a empresa vai te dar a cada 2 anos, 2 anos e meio, dependendo da empresa, você pode fazer muito mais rápido na pessoa física. Então, a gente tem uma necessidade, é o seguinte, eu tenho que compatibilizar tudo isso para que eu consiga atrair pessoas, tá, que entendam o valor daquilo que eu estou gerando e que venham trabalhar com cada uma das nossas empresas. Então, nós temos esses 2 desafios. O primeiro é marcar presença na sociedade do conhecimento. E o segundo, tá, é a gente desenvolver, né, um ambiente colaborativo, tá, para que cada indivíduo seja autônomo. Quer dizer, então, hoje em dia, quando você fala, tudo tem que estar ao nosso redor, mas tem que estar disponível ao nosso redor para que a gente, quando necessário, a gente pegue uma informação. E é assim que essa nova sociedade está sendo formada. Quer dizer, aquele exemplo que eu falei para vocês, por que os nossos filhos conseguem fazer N coisas ao mesmo tempo? Porque, na realidade, ele está buscando a informação, tá, no momento adequado. Cada vez mais, eles sabem onde tem a informação. E quando precisa, ele vai lá e pega. Só que aquilo que a gente também fazia isso, mas a gente fazia em livros, a gente fazia uma coisa muito mais restrita. E hoje, a qualquer momento, você acessa um negócio desse e você busca a informação. Então, a gente tem esses 2 desafios, quer dizer, um é marcar presença e o outro é criar um ambiente colaborativo. E aí é exatamente isso que a gente vem trabalhando fortemente, tá? A gente diz que a evolução de TI, ela passa para a gente conseguir adaptar o nosso ambiente de gestão
a essa sociedade do conhecimento. Quando a gente fala em sociedade do conhecimento, a gente fala em 3 palavras: informação, colaboração e associação. Quer dizer, cada vez mais, quanto mais informação eu tenho, mais eu posso colaborar, mas mais eu preciso participar de determinados grupos, porque é tanta informação que eu não vou ter tempo de conseguir varrer tudo que está na minha frente. Quando a gente vai para o modelo de cada uma das nossas empresas, aquilo que é informação tem que se transformar em gestão. Quer dizer, a gente precisa necessariamente saber gerir essas informações que estão nas nossas empresas, senão eles são puramente dados. Quando a gente fala de colaboração, a gente precisa pensar em plataformas sociais para que a gente utilize dentro das nossas empresas. E quando a gente fala de associação, nós precisamos participar de determinadas nuvens, que é esse conceito de cloud computing, assim por diante, que vão garantir que a gente está no lugar adequado para a gente fazer negócio. Então, a gente diz o seguinte: a evolução dos sistemas de TI vão passar, né, pela total integração num espaço seguro, né, e privado. E por que seguro e privado? Alguns de vocês podem dizer assim, mas eu já estou trabalhando com a colaboração porque a minha empresa já está no Facebook, minha empresa já está no Twitter, tá? Aí você para pensar e fala o seguinte: todas as informações que estão no Facebook pertencem ao Facebook. Então, isso tanto no lado corporativo como no lado de pessoa física. Quer dizer, quando você põe uma foto no Facebook, aquela foto não pertence mais a você, pertence ao Facebook. Aquele texto, aquele blog, aquilo que você escreveu, o direito autoral automaticamente foi para cada uma dessas redes sociais. Então, quando você fala na pessoa física, isso é aceitável, mas quando você fala na pessoa jurídica, em cada uma das nossas empresas, não é um caminho seguro. Não dá para você pegar todo o conteúdo de uma universidade e pôr no Facebook. Não dá para você colocar todas as relações entre os alunos de uma universidade e você colocar também no Facebook. Por quê? Porque o teu concorrente vai estar vendo tudo que está acontecendo lá dentro. Então, a gente diz o seguinte, que toda essa evolução, da gente criar esse ambiente para viabilizar a sociedade do conhecimento dentro das nossas empresas, precisa estar num ambiente seguro e privado, onde a gente tenha total integração com processos, documentos, tá? E toda a parte de redes sociais corporativas. Então, da gente gerar uma rede social corporativa dentro da nossa empresa. Ferramentas de apoio à decisão. Quer dizer, cada vez mais, não adianta só a gente ter a informação, a gente ter todos os processos, a gente precisa ter condições de, ao precisar decidir alguma coisa, buscar a informação correta, tá? O indicador correto para que a gente tenha a maior assertividade. Aí, além disso, a gestão de relações humanas, a gente gosta de chamar muito de RH não como recursos humanos, porque eu acho que recursos humanos é muito pouco. Hoje em dia, quer dizer, fala assim, eu tenho um departamento de gestão de recursos humanos. Na realidade, nós temos que ter um departamento de gestão de relações humanas, dentro do conceito que as pessoas que fazem a diferença. Depois, toda a parte da gestão de clientes, então, ferramentas que você consiga entender de que forma que o seu cliente está se movendo, o que ele precisa, o que ele está achando, e assim por diante. Uma gestão empresarial, e aí o software de RP, que a maioria de vocês já o tem, tá bom? E tudo isso convergindo para uma plataforma de negócios, que a gente está chamando de um grande mall, ou traduzindo em português, um grande shopping center. Então, a gente entende assim, que a gente está gerando uma série de informações. A gente tem que ter esse ambiente para nós, conectando isso, quando necessário, a um grande barramento, que vocês vão ver daqui a pouco, onde você começa a trocar informações entre as diversas empresas, tá ok? E, por último, a gente tem que pensar muito em que a gente precisa, como requisito, estar ligado a uma grande nuvem, tá? Para poder ter essa troca de informações, e uma interface natural. Quer dizer, quando a gente olha tudo aquilo que se tem hoje de sistemas, onde você tem lá assim, código do produto, descrição do produto, título, entendeu? Data de vencimento. Quando você olha assim, se a gente realmente está trabalhando para ter uma coisa interativa, colaborativa, dentro dessas plataformas de mobilidade e tudo, muda muito, e nós estamos trabalhando de uma maneira bastante grande nesse sentido, bastante forte, para que a gente crie interfaces muito mais intuitivas. Da mesma maneira que você pega uma criança e consegue fazer um joguinho hoje, independente de língua que está sendo falado, os sistemas também estão passando por isso, de você ter uma interface muito mais amigável.
Tá? Então, isso é um futuro que está chegando bem próximo.